Sejam todos bem-vindos, irmãos de caminhada, nesse momento de reflexão e prece. Pedimos aos nossos mentores, anjos de guarda, para que nos ajude a sintonizar com Jesus e Fabiano de Cristo, para podermos encontrar nos nossos corações uma maneira de entendermos a mensagem do Evangelho de Jesus. Que possamos ter em nossos pensamentos a leveza e o amor que Jesus nos envia. Esse amor que Ele nos envia é em todos os momentos da nossa vida. Então, para a reflexão de hoje, vamos ouvir a mensagem com o título Verdades e Fantasias, do capítulo 78, do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Vejamos. Mas, porque eu vos digo a verdade, não me creio. Jesus, está escrito no João, capítulo 8, versículo 45. Então vamos ver o que diz essa mensagem de hoje. O mundo sempre distingue ruidosamente os expositores de fantasia. É comum observar-se, quase em toda parte, a vitória de homens palavrosos que prometem milagres e maravilhas. Esses merecem da criatura grande crédito. Basta encobrirem a enfermidade, a fraqueza, a ignorância ou o defeito dos homens para receberem acatamento. Não acontece o mesmo aos cultivadores da verdade, por mais simples que essa seja. Através de todos os tempos, para esses últimos, a sociedade reservou a fogueira, o veneno, a cruz, a punição implacável. Tentando fugir à angustiosa situação espiritual que lhe é própria, inventou o homem a buena dicha, impondo, contudo, aos adivinhadores o disfarce dourado das realidades negras e duras. O charlatão, mais hábil na fabricação de mentiras brilhantes, será o senhor da clientela mais numerosa e lúcida. No intercâmbio com a esfera invisível, urge que os novos discípulos se precatem contra os perigos desse jaez. A técnica do elogio, a disposição de parecer melhor, o prurido de caminhar à frente dos outros, a presunção de converter consciências alheias, são grandes fantasias. É necessário não crer nisso. Mais razoável é compreender que o serviço de iluminação é difícil, a principiar do esforço de regeneração de nós mesmos. Nem sempre os amigos da verdade são aceitos. Geralmente são considerados fanáticos ou mistificadores. Mas, apesar de tudo, para nossa felicidade, faz-se preciso atender à verdade enquanto é tempo. Para enriquecer essa mensagem do Emmanuel, onde ela fala entre as verdades e as fantasias, nós mesmos, quantas vezes deixamos de acreditar numa palavra do Evangelho para acreditar em mistificações que colocam na nossa vida para nós entendermos a verdadeira verdade, como se diz,
Então, meus irmãos de caminhada, o fato do nosso orgulho ainda tem uma dificuldade enorme de aceitar a verdade. Somos muito orgulhosos. Isso é porque a verdade nos mostra as nossas fragilidades, as nossas imperfeições, a nossa vaidade, no nosso intuito de querer parecer que o nosso orgulho ainda tem muita dificuldade de reconhecer a imperfeição. Nós ainda preferimos o bajulador, o fantasioso, a ilusão, ainda achamos que somos melhor do que realmente somos. Por isso, aqueles que veem os milagres caem logo na nossa graça. Pensamos sempre que nós temos que ver o lado da verdade, a nossa reforma íntima, o compreender e conhecer as nossas imperfeições, que sempre será necessário. Por isso nós devemos reconhecer as nossas fraquezas, a nossa ignorância, os defeitos e aceitá-la com humildade, para que possam, a partir desse entendimento, agir no processo de mudança, de renovação. Então, é muito necessário a gente conhecer as nossas fraquezas e, com humildade, aceitá-la, né? Como diz o que eu estava agora conversando com vocês, porque nós precisamos mudar, precisamos renovação da nossa vida. Precisamos pautar a nossa vida pelo Evangelho de Jesus, pelos valores que ele foi colocado, pelas virtudes. Enfim, enquanto a gente está, né, como eu falei ontem, nessa experiência reencarnatória, com o tempo suficiente para abrir nossa consciência, salda a fantasia que ainda vivemos, Jesus chama cada um de nós à mudança, ao esforço, à transformação pela nossa renovação pessoal. Vamos aproveitar, meus irmãos, a oportunidade de viver em cima das verdades, não das fantasias, para crer em Deus e em Jesus e para eles caminhar. Eu te falei ontem para vocês, porque ontem eu estava falando também, lendo essa mensagem e refletindo sobre essa importância de acreditarmos, não termos orgulho, né, e não termos aquele egoísmo de saber mais que os outros. E nossa vida deve ser pautada pela paciência, pela solidariedade, pela caridade e pela benevolência. Então, queridos amigos, nós ficamos aqui agora e, para completar, eu digo o seguinte, que nós costumamos buscar as soluções fáceis para os problemas mais difíceis, guiado pela lei do menor esforço. Então, com isso, nós queremos almejar sem qualquer sacrifício. Mas como viveremos sem qualquer sacrifício para podermos nos moldar através do Evangelho de Jesus e aproveitar essa reencarnação para nossa evolução espiritual? Então, queridos, vamos fazer a nossa prece de encerramento dessa mensagem. Então, vamos à nossa prece, levando o nosso pensamento ao Pai do Amor, dizendo que, ao término da nossa mensagem de hoje, agradecemos as vibrações amorosas dos anjos de luz divina, que junto com Jesus nos ampara, nos consola, nos protege. Que nossos familiares, amigos, recebam essas vibrações que emanam desses queridos amigos que estão sempre acolhendo, para que possamos praticar ao amor, ao próximo, sendo paciencioso, benevolente e caridoso. Assim seja.